Boa noite, turma. Vimos na aula passada a questão da pirâmide normativa ou hierarquia das normas. Vamos hoje tratar exatamente da complementação do tema, certo? Explicitando para vocês o que é cada situação, tudo bem? A estrutura legislativa é que nós chamamos de como ela é em sua, digamos, verticalmente, legal? Vimos ontem que, na aula passada, aliás, que a Constituição está acima, abaixo está os códigos e as leis ordinárias e assim por baixo, assim por sequência, tudo bem? Agora vamos ver como isso procede ou como isso processa de fato, tudo bem? Com o objetivo de analisar o contexto dessa organização no Brasil, legal? O que é norma? Norma é toda diretriz legal. O termo legal vem de lei, tudo bem? Mas tem situação em que a norma não é uma lei. Exemplo, as normas que são repassadas por superiores hierárquicos numa relação de trabalho ou ainda de pai para filho. Exemplo, meu filho não faça isso. É uma lei, aliás, é uma norma. Legal, não é uma lei, mas é uma norma, tudo bem? Mas no caso da legislação brasileira, todas as normas têm que ser positivadas, tudo bem? As normas não positivadas não são atinentes ao Estado, são atinentes às relações interpessoais, tudo bem? Ou seja, a Constituição é uma norma, é a lei maior de um país e ela é a lei que rege toda a nação. Tudo bem? Nação, Estado, olha bem, pessoal, legislação. Lembra daquilo? Vocês viram isso em ET e Ciência Política, legal? Tudo bem? Lembrando que ela é feita por uma Assembleia Nacional Constituinte, criada somente para isso, mas que naquele período também cumpre as outras obrigações legislativas. Legal? As emendas constitucionais já é um pouco diferente. Elas não são feitas para fazer Constituição. Elas são Assembleia, Senado, câmaras normais, só porque ela só faz emendar ou remendar a Constituição. Lembrando, as emendas não mexem em cláusulas pétreas. Estou passando para vocês isso, para vocês terem uma noção dentro do Código Penal, onde ele se encontra no contexto, mas vocês estão vendo isso em direito constitucional, sem dúvida nenhuma, tudo bem? Então vem a questão de leis complementares, de leis ordinárias, leis delegadas, regulando situações. As leis ordinárias, como regra, são ou códigos ou leis que vai permanecer durante toda, supostamente a vida toda, né? Certo? Enquanto que leis complementares, por exemplo, têm outras finalidades, tudo bem? Leis delegadas também, tá? Decretos, leis, são decretos anteriores à Constituição. Aqueles que não foram feitos obedecendo o processo legislativo, decretos-leis. Alguns foram absolvidos pela Constituição, recepcionados, outros não, tudo bem? E os pequenos decretos são os decretos administrativos, que são relativos à administração. Não exige o processo legislativo, são decretos que legalizam ou regulamentam as situações internas, tudo bem? Portarias também, exemplo de portaria que regula o preço do petróleo, legal? Resoluções que resolve algo que se resolveu diante de uma reunião sobre determinada situação da administração que surta ou não efeitos externos à própria administração, tudo bem? Lembrando mais uma vez, toda e qualquer diretriz, lei, norma que não obedeça à Constituição, ela é inconstitucional. Sendo inconstitucional, ela é declarada não válida, tudo bem? A nível estadual não é tão diferente, lembrando que o Estado está dentro da União. Então, sendo assim, todas as normas estatais têm que obedecer às normas federais, legal? O Estado tem a Constituição e tem as leis normais, dele, tudo bem? Lembrando que as leis do Estado não atingem a União, atinge somente dentro do seu território, legal? Leis complementares e tal, regulamentares, né? Várias dessa forma, tudo bem? Então, resoluções e portarias, pareceres e tal, tudo bem? Quanto às constituições, elas podem ser sintéticas ou analíticas. Como assim, pessoal? Sintetizadas são compactas e as analíticas não, são mais extensas. A nossa Constituição ela é analítica porque ela trata de assunto mais aprofundado, não é tão somente sintetizado. Exemplo de uma Constituição sintética dos Estados Unidos, porque é a natureza deles. Lá se aplica o direito chamado costumeiro ou common law, é diferente do Brasil, tudo bem? As leis
exige a obediência a processo legislativo, certo? As leis, os códigos civis, todos são criados através de leis ordinárias, tudo bem? Assim também é a LDB, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, é o Código Penal, é o Código Civil, tudo bem? Os decretos e as medidas provisórias são aquelas situações em que não obedece o legislativo, sendo que os decretos-leis não existem mais, e as medidas provisórias são feitas, como o próprio termo diz, provisoriamente e não prevalece se não houver a votação, se ela não for apreciada pelo sistema legislativo, pelas câmaras, e sancionada, ela não vai prevalecer. Então, as medidas provisórias são provisórias, como diz. E por que ela existe, pessoal? Pessoalmente, eu entendo que as medidas provisórias não eram para existir. Por que não? Porque o processo legislativo, o sistema legislativo já devia prever situações sem exigir que se fizesse nova legislação para isso. Legal? Eu até entendo que as medidas provisórias é como eram no passado os atos institucionais, certo? Porque em situação de diferente status quo do país. Legal? Por exemplo, crise institucional. Então, foram criados na época os atos institucionais tomando providência contra a crise institucional que o Brasil se encontrava. E, no caso hoje, as medidas provisórias não são feitas nessa situação, eu entendo que elas não deveriam existir. Tudo bem? Então, a princípio é isso, tá? O que nós estamos vendo agora é exatamente como procede e como se processa o sistema legislativo quanto à hierarquia. Não estamos aprofundando em quanto grau de votação, presença ou coisa assim, porque não é específico da nossa disciplina. Legal? Tudo bem? Tudo isso para saber que o nosso Código Penal está na segunda escala, de cima para baixo, da hierarquia das normas, segundo a pirâmide normativa, que é através de uma lei ordinária que se criou o Código Penal, sendo que em 1941 ele foi criado através de um decreto. Por quê? Porque o regime era ditatorial. Mas depois ele foi reformado em 84 através da Lei 7.209, que é uma lei ordinária que reformou todo o Código. Mas, ainda assim, teve que ser recepcionado pela nossa Constituição e, ao ser recepcionado, ele teve que ser revisto. Tudo bem? Legal? A princípio é isso. Próxima aula entraremos mais no lado histórico do direito penal. Tá bom, turma? Abraço e com Deus.